Oi, pessoal! Estamos no mês do idoso e, em função disso, nós realizamos há alguns dias uma enquete para saber quais são os desafios ao lidar com os idosos da nossa família. Então, eu vou aqui trazendo para vocês alguns comentários, algumas orientações de acordo com as respostas que nós obtivemos. Vamos lá! Quais os desafios em dividir as responsabilidades entre a família? Poxa, como é complicado, cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu trabalho, muitas vezes acaba ficando muito mais na responsabilidade de uma ou duas pessoas, o cuidado com os idosos, falando em especial de idosos que já estão acamados, que já estão com algumas incapacidades maiores, né, instaladas. O ideal, claro, que seria entrar num acordo e cada um poder contribuir ou financeiramente ou com o tempo. Mas nem sempre na família nós encontramos essa disponibilidade. Um cuidado que a gente precisa ter é que o idoso não perceba isso que está acontecendo, né? Porque vai trazer um estresse a mais para ele, uma preocupação a mais. Então essa família pode buscar, em casos extremos, inclusive uma mediação. Pode ser feita essa mediação pelo psicólogo ou por um outro profissional para ajudar a tomar essas decisões. Mas, em primeiro lugar, o bem-estar desse idoso. O bem-estar desse idoso que dedicou a sua vida, na maioria das vezes, ao cuidado dessa família, ao cuidado de todos vocês que estão envolvidos agora com o cuidado dele. Uma coisa importante é que quem cuida do idoso também precisa se cuidar. Então é importante ter essa percepção, valorizar isso, porque senão você se desgasta e daqui a pouco está adoentado também pelos cuidados ou pelo excesso de dedicação. Claro que esse assunto é bem delicado e se vocês precisarem de alguma orientação específica, alguma ajuda, conto com a nossa equipe. Como lidar com um idoso que é resistente a um tratamento de saúde, a ida a médicos, ao aderir à medicação ou até mesmo com cuidados alimentares? Bem, acho que a primeira coisa é a gente conseguir se colocar no lugar desse idoso, que é uma pessoa que foi a vida toda produtiva e que de repente se vê numa situação de precisar do outro, de depender do outro, de ter alguns diagnósticos ou algumas restrições. Uma pessoa idosa muitas vezes vai ter dificuldade para encarar isso, para aceitar isso, porque ele enxerga, ou ele pode enxergar isso como uma incapacidade, como uma dificuldade de controle sobre a sua vida. Então, quando a gente se coloca no lugar desse idoso e consegue ter essa percepção, nós podemos buscar argumentos para ajudá-lo nisso. Nós temos médicos de família, temos psicólogos que fazem um trabalho familiar, de orientação familiar, de acompanhamento desse idoso também, inclusive para desenvolver habilidades neurológicas, habilidades cognitivas e motoras. Tudo isso vai ajudando o idoso numa melhor conscientização, né? Não só ir até o consultório médico, mas se for possível receber o profissional em casa também, que sejam situações mais acolhedoras e não de apontamento e de restrição. Que qualquer restrição ou qualquer adesão a tratamentos medicamentosos seja compreendido como algo para o seu benefício. Procurar mostrar sempre o ganho que o idoso vai ter com isso. E claro que isso exige muita paciência, muita flexibilidade da família, buscar sempre o que tem mais sentido para o idoso para usar isso na tua argumentação. E aí, acho que a gente já entra numa outra questão. Como ter paciência, como ter mais tolerância com as manias, com as implicâncias, com a irritabilidade de uma pessoa idosa.
Acho que a resposta anterior, como eu falei, de se colocar no lugar desse idoso, né? Hoje em dia, nem todos os idosos são incapacitados, nem todos os idosos não se cuidam, mas todos os idosos estão num novo papel na sua vida e num novo momento da sua vida. Então, ouça o que ele tem para falar, né? Explique, demonstre que você dá valor a isso, mesmo que não seja a todo momento, né? Cuide de você, porque se você estiver bem, a tua tolerância vai ser maior, a sua paciência também vai ser maior. E olhe com olhos de aconchego, com olhos de aceitação, né? Para que você possa aprender também nessa nova etapa de vida do idoso. Em relação à alimentação, né? A parte nutricional. Nós recebemos uma pergunta falando sobre isso. Quando o idoso fala, mas na minha época podia comer isso, agora eu não posso comer aquilo. Temperava comida com banha, temperava comida com óleo de soja ou sei lá o que, enfim. Gente, um idoso, ele não é senil, né? Ele não tem, na maioria das vezes, dificuldades cognitivas. Ele vai entender muito bem os argumentos e a importância dele se cuidar e cuidar da sua alimentação. E mostrar, né, o alimento que a gente comia há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, e a qualidade do que a gente come hoje, né? Muitas vezes o mesmo alimento. Cuidar na questão de preparo, né? Procurar temperos que são mais aceitos, que ele gosta mais, intercalar, né? Barganhar algumas refeições também, né? Porque senão vai viver cheio de restrições. Isso vai trazer muita angústia, muita irritabilidade para o idoso. Então, buscar, no caso com um profissional que está acompanhando, nutricionista, ou nutrólogo, ou geriatra, enfim, o médico, o profissional que estiver acompanhando, buscar orientações para flexibilizar isso e poder negociar também nessa mudança alimentar do idoso. Uma pergunta que é muito importante, não menos importante do que as outras, mas que toca muito: como lidar com a possibilidade de morte desse idoso. Como lidar com esse luto, né? Mesmo tendo aquela pessoa viva na nossa família, mas talvez adoentada, ou talvez acamada, já num nível mais avançado de alguma doença. O luto, ele passa por várias fases, eu não vou descrever todas as fases do luto aqui, mas uma delas é a negação, a raiva, né? E a gente passa por isso naturalmente, sem que a gente perceba, né? Então, muitas vezes, um conforto que a família busca é em não ver esse idoso sofrendo, né? Uma pessoa que foi ativa, que construiu, que cuidou, que amou, que amparou, estar numa situação de sofrimento. Então, muitas vezes a família busca um consolo para lidar com essa constatação de que em breve vai falecer essa pessoa da sua família, né? Por mais que nós sabemos que não são só idosos que morrem, a gente pode morrer em qualquer época da vida, mas falando de idoso, isso fica muito mais eminente. Então, eu acredito que faça o que conforta o teu coração, o que conforta a vida dessa pessoa que faz parte da tua família, que você ama, e saiba que o luto é importante, mas ele não pode te paralisar. Você vai sentir, você vai negar, você vai se revoltar, vai sentir raiva, depois tem uma fase de aceitação, mas não pode te paralisar. Se você perceber que você não está dando conta sozinho, busque ajuda psicológica.
busque uma orientação psicológica para você ou para sua família, para poder lidar com essa perda, para poder lidar com essa dor, que é inevitável. Todas essas perguntas nós recebemos pelo nosso Instagram, @Projeto Sakura Psicologia. Vai lá, visita a gente, conhece o nosso trabalho, assista aos nossos vídeos, leia os nossos textos e qualquer necessidade que você tenha, qualquer orientação que você precisa, entre em contato com a gente. Nós somos uma equipe que visa trabalhar o indivíduo como um todo e sua saúde mental. Por isso nós oferecemos uma primeira conversa sem custo, para conhecer a tua necessidade, para te contar sobre a nossa atividade, sobre a nossa forma de trabalho. E além de psicólogos na equipe, nós temos também psiquiatra, pedagogos e nutricionista. Quem sabe quando você assistir esse vídeo, nossa equipe já está até mais ampla do que isso que eu estou te contando. A gente conta com você. E eu espero que essas dicas, essas orientações que eu passei aqui possam realmente ajudar e fazer a diferença da forma com que vocês se relacionam com o idoso na sua família.